Ok, minha gente? Desculpa aí. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Queensberry Viagens. Espero que todos vocês estejam super bem, seguindo a vida. E a gente vai aqui, seguindo com as lives de viagem. E, gente, a cada 15 dias a gente tem trazido um tema para abordar com vocês, fazendo uma viagem virtual. E como eu sempre gosto de lembrar, as nossas lives elas não têm a intenção de ser um seminário, de ser um webinar, ou seja, mas sim, na verdade, fazer uma viagem virtual pelos países do mundo, mas principalmente por aqueles países em que a alta temporada começa agora no final do ano, que vai de novembro, dezembro até abril do ano que vem. Então nós já passamos pela Ásia, pelo Sudeste Asiático, Extremo Oriente, Sul da Ásia, com Índia e por aí vai. Passamos pela parte sul da África com Quênia e Tanzânia. E hoje vamos pegar a parte da África acima, ou melhor, na região do Saara, no norte da África, que é um país lindo, maravilhoso, chamado Marrocos. Eu confesso a vocês que já estive no Marrocos algumas vezes. E sempre me impressiono muito com as coisas que eu vejo lá, que é um país que preserva muito bem a sua história, preserva muito bem seus hábitos e costumes, tradições. Então é como se você fizesse uma viagem no tempo. Agora, Marrocos também é aquele país que tem aspectos bem arrojados, modernos, a herança dos vários povos que ali estiveram, o Império Romano e por aí vai, franceses, é claro. Então, minha gente, tenho certeza que a gente vai fazer uma viagem bem interessante. Então, você que está aí nos assistindo, contribui para que essa mensagem alcance um número maior de pessoas. Pega aí, aproveita que você está me assistindo, compartilha com os seus amigos e vamos multiplicar essa viagem até o Marrocos. Então vamos lá, minha gente, sem muitas delongas, vamos começar a viagem, porque a promessa é sempre fazer uma live de no máximo 30, se esticar muito, 40 minutos. Então, para começar essa viagem, vamos pedir aí a tela cheia. Deixa eu só avisar o meu contra-regra que, beleza, tela cheia? Então, gente, como eu acabei de falar, hoje nós vamos conhecer algumas experiências nesse país encantador que é o Marrocos. Mas, como sempre, a gente costuma ter dois convidados, que são os guias que operam nossos grupos. Agora, vale a pena também dizer, essa apresentação ela não é focada precisamente no produto GBM, que são os grupos brasileiros no mundo. Mas a experiência que esses guias têm ao levar grupos e conhecer esses destinos 10, 15, 20 vezes, dá para eles um conhecimento, uma experiência muito interessante. Então a ideia é compartilhar através dos guias convidados com todos vocês essas experiências que acontecem no país, nesses países e de que maneira eles enxergam e veem o comportamento dessas experiências e até das pessoas que estão com eles. E para acompanhar a gente, para conduzir melhor a gente nessa viagem de hoje, eu tenho aí convidado dois guias amigos, já de longa data, trabalham para a gente há bastante tempo. Mais uma vez, obrigado a Mundo.com por ter comprado essa ideia com a gente, disponibilizar os guias. O primeiro deles, que está no alto da tela, é o guia Fernandes, que faz uma série de roteiros pelo mundo e é catedrático no Marrocos. Se não estou equivocado, e eu acho que vocês vão ouvir isso aí pela frente, tanto ele, que está na parte de cima, quanto o guia de Claire, que está na parte de baixo, foram os guias que fizeram o trabalho de pesquisa e deram um pontapé inicial, há mais de 18 anos atrás, na execução, né, dessa viagem que é o Marrocos. Então, Fernandes, muito obrigado pela presença. De Claire, obrigado também pela contribuição e por conduzir a gente nessa viagem. Minha gente, todo mundo pronto? Vamos começar a viajar. E como sempre, eu gosto de fazer a abertura ouvindo um depoimento desses guias sobre essa viagem. De que maneira, de uma forma geral, eles entendem o que é uma viagem ao Marrocos. E eu vou começar por você, Fernandes.
Eu quero que você me conte o que você acha do que é uma viagem ao Marrocos. Vamos ouvir. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Fernandes e é um prazer imenso participar desta live sobre Marrocos, juntamente com meu amigo Duclerc e com a sempre apaixonante condução do Sr. Lourenço, numa viagem virtual pelo Reino de Marrocos. Certamente um passeio encantador e um dos nossos destinos mais procurados pela grande variedade paisagística e humana e inúmeros tesouros espalhados ao longo de seu território, além, é claro, de uma história rica e apaixonante que nos narra este encontro de culturas oriental, ocidental e africana. Vejo o Marrocos como uma verdadeira caixinha de boas surpresas, e o país vai assim se abrindo ao visitante lentamente e nos revelando dia a dia seus segredos e seus atrativos. Descendente dos povos berberes nômades, os marroquinos receberam influências de vários povos que os conquistaram ou simplesmente por ali passaram, e ao longo dos séculos deixaram como legado suas marcas, seus costumes e seus valores. E por que não dizer cores e sabores, formando e moldando assim a atual civilização marroquina. O Marrocos atual vive um ótimo momento com crescimento econômico estável, num contexto de muita paz e harmonia política. E seu rei atual, Mohamed VI, desfruta de grande prestígio e admiração entre seus súditos. É, na verdade, um país ainda muito seguro, onde a violência urbana praticamente inexiste. Tudo isso faz deste país um dos mais belos e atrativos, sem citar a deliciosa culinária marroquina. Visitem o Reino de Marrocos e conheçam mais e melhor uma das mais interessantes e fascinantes regiões do planeta que encantam e apaixonam o visitante. Então, Fernandes, obrigado por essa linda abertura e vendo essas imagens, né, você descrevendo tanta variedade, né, de arte, cultura, hábitos, costumes, comida, dá vontade da gente conhecer, mas tenho certeza que a gente vai fazer uma belíssima viagem. Obrigado pela abertura. Agora, Duclerc, vocês dois fazem esse trabalho, fizeram a pesquisa junto e eu quero saber de você. A nossa última viagem com você, se eu não me engano, foi para a Indonésia com Filipinas e agora tu já está no Marrocos. Conta pra gente o que você acha e o que você sente e entende por essa viagem ao Marrocos. Diz aí. Boa tarde, Lourenço, e a todos que nos acompanham. É um prazer participar de mais uma live. Eu sou suspeito para falar desse destino, pois foi a minha primeira viagem para Queensbury, sendo uma expressão com meu colega de trabalho e amigo Fernandes. Por isso, um carinho todo especial por essa rota. Hoje teremos a oportunidade de conhecermos um país do norte da África que reúne características do mundo árabe com uma pitada de influências europeias, com destaque para as suas belezas naturais, o seu conjunto de montanhas do Rif, Médio Atlas e Atlas. Isso sem falar do deserto, aliado a uma arquitetura rebuscada. Sendo uma viagem para quem ainda busca um pouco de exotismo e aventura. Isso é o Marrocos, um mosaico de cultura, cores e sabores. São várias as possibilidades de viagem por esse belo país, desde o circuito mais tradicional conhecendo as cidades imperiais, como os passeios às suas cidades do litoral atlântico e mediterrâneo, além das viagens pelo famoso deserto do Saara e a sua região de Flósses. Como vocês podem perceber, são inúmeras as possibilidades de passeios nesse país que ainda preserva um regime de monarquia constitucional e um governo parlamentarista,
Com todos esses ingredientes, já tornam esta viagem bastante diferenciada. Então, Dicler, muito obrigado por essa introdução que você fez. E percebe-se no discurso de vocês dois a paixão que vocês têm por esse país e pelas experiências que esse país pode oferecer. Então, minha gente, só para poder orientar você que está aí do outro lado assistindo a nossa live, na montagem dessa apresentação, entramos num acordo, eu, o Fernandes e o Dicler, onde cada um ficaria responsável por uma cidade do país e por experiências relativas a essas cidades. Então, o formato da nossa apresentação não é exatamente um roteiro de viagem, tá? Mas sim os destinos que ficaram a cargo da condução do Fernandes e os destinos que ficaram a cargo da descrição do Dicler. Então, nós não estamos seguindo uma rota, mas sim obedecendo esse critério que foram as cidades escolhidas por cada um de vocês. E para começar, Fernandes, eu vou começar com você. Vou apresentar primeiramente todas as cidades que você escolheu, depois eu faço a apresentação do Dicler. E é claro, vamos começar por uma das cidades mais icônicas e pouco exploradas por brasileiros no Marrocos, que é a cidade de Chefchaouen, a Cidade Azul. Gente, a localização é especial, a cidade é especial e as atividades são especiais. E para entender o quão especial é a cidade, dessa cidade encravada nas montanhas, que é Chefchaouen, a Cidade Azul, Fernandes, mostra o que ela tem de especial. Lourenço, falar de Chefchaouen é recitar uma poesia. Linda e encantadora, está encravada nas partes baixas da Serra do Rif, a mais ou menos 600 metros de altitude, e foi fundada no século XV por resistentes muçulmanos que foram expulsos depois da Reconquista Católica lá na Espanha, e que por séculos foi fechada aos católicos, por esse passado de perseguições. Ficou esquecida no tempo e hoje emerge como sua linda mesquita, a Casbah, a antiga Medina e muitos outros lindos monumentos, totalmente preservadas, nos contam um pouco mais dessa linda história. Em seu interior, vários cursos de água que descem da montanha se juntam para formarem praças e recantos, simplesmente encantadores. Completamente diferente de todas as outras cidades marroquinas, e com suas pequenas praças e ruelas estreitas, além de janelas e balcões cuidadosamente decorados em vários tons de azul. Seu povo, alegre e hospitaleiro, oferece um charme especial e uma convivência única que encanta e apaixona os turistas. Também conhecida como Cidade Azul, não é exagero se alguém disser que é onde o céu toca a terra, porque todos que a visitam falam em voltar antes mesmo de se despedir. Não há nada melhor a fazer em Chefchaouen do que tentar se perder em suas vielas, misturando-se aos visitantes à procura de novos ângulos para as melhores vistas e fotos desta que é realmente a joia do reino e uma das mais lindas do mundo. Conhecer Chefchaouen é conhecer um pouquinho do paraíso, antes mesmo de realizar a grande viagem.
Nossa, Fernandes, obrigado por essa viagem linda. Essa cidade é realmente muito especial. E a forma sua de apresentação encanta a gente, viu? Linda apresentação, parabéns. Deu vontade de voltar a Chefchaouen e toda aquela região no norte. Mas, gente, vamos continuar ainda no norte do Marrocos, porque ali tem várias cidades que são encantadoras, como Tanger. Um pouco mais abaixo você tem a Fez, tem a cidade de Meknes, Volubilis, que eu acho que é o tema que o Fernandes vai explorar agora. E, gente, esse vídeo, preste atenção, porque muita gente talvez não saiba, né, que a produção de vinhos no Marrocos é muito especial. E eu acho que vem alguma coisa também nesse ritmo aí. Então, Fernandes, agora chegou a hora da gente conhecer a cidade de Meknes e a antiga cidade, as ruínas, né, da antiga cidade romana de Volubilis. É lindo. Conta pra gente. Senhores, Meknes é a capital agrícola e o maior centro vitivinicultor da nação, além de ser a sede da Força Aérea Marroquina. Sim, amigos, o Marrocos, embora seja um país muçulmano, produz excelentes vinhos, que o turista encontra facilmente nos principais restaurantes e hotéis do país. Está aí, Lourenço, um delicioso legado deixado pelos franceses durante o protetorado, e que por si só justifica uma visita ao Marrocos. Em Meknes reinou Mullah Ismael, famoso à sua época pelo enorme palácio e, igualmente, enorme harém, e um exército gigantesco, cujas cavalariças e silos, bem como ruínas de seu palácio, além de fragmentos de sua grande muralha, que à época tinha 40 quilômetros, ainda permanecem de pé. Estes são testemunhos de uma época gloriosa e constituem os pontos altos da visita. A curta distância de Meknes está Volubilis, uma joia da arqueologia mundial. Cidade antiga fundada pelos reis da Mauritânia, viveu seu apogeu à época romana, quando chegou a ter 20 mil habitantes. Ela foi abandonada no ano 280 e suas ruínas hoje são um testemunho do poder do grandioso Império Romano no norte da África. Conhecida durante este período como Colônia Mauritânia Tingitana, foi um dos celeiros de Roma, naquela época, produzindo azeite e cereais, bem como o comércio de animais, e foi considerada uma das mais ricas colônias do Império. Destaque aí para os mosaicos, os edifícios governamentais e seu famoso arco de triunfo, oferecido ao imperador Caracalla. Tão importante que os habitantes de Volubilis não pagaram impostos por um determinado período, uma oferta do imperador Caracalla agradecido pelo presente. Caminhar entre seus tesouros é a oportunidade de visitarmos o passado e sentirmos a força de um dos maiores impérios do planeta. Então, Fernandes, maravilhoso essa passagem por Meknes e Volubilis. É muito impressionante viajar por essa região do norte da África, como também ali por uma determinada região da Europa, onde teve uma presença muito forte, né, do Império Romano, e me impressiona muito quando eu chego próximo dessas cidades e dessas ruínas e consegui visualizar o que era a vida nessa época e o quão interessante e modernos eram para esse período. Agora, gente, eu sei que assistindo a nossa live, muitos de vocês são agentes de viagens e muitos de vocês
são clientes finais, são passageiros. Então eu quero contar com a ajuda de vocês. Se você que está aí do outro lado já esteve no Marrocos e conheceu Chefchaouen, ou Meknès, ou Volubilis, ou qualquer uma cidade da nossa apresentação, coloque um comentário, enriqueça a nossa apresentação, vocês fazem parte desse processo. Então ver os comentários de vocês falando dessas cidades anima muito a gente. Então você que está aí do outro lado, se não compartilhou, compartilhe agora e coloca aí seus comentários falando o que você achou da cidade visitada. Mas, gente, nesse momento agora, a gente tem mais uma cidade em nome de senhor Fernandes que vai nos guiar por uma das mais vibrantes, enlouquecidas, efervescentes cidades marroquinas, que é a cidade de Marrakech. Fernandes, agora é contigo, bota para ferver, porque Marrakech tem que ter essa força. Mostra aí pra gente. Amigos, vamos falar da Pérola do Sul. Marrakech é a capital do turismo no Marrocos e seus habitantes têm orgulho de terem dado nome ao país. Sua preservada Medina e a famosa praça Jamal al-Fina são apenas alguns dos seus muitos atrativos, e ambas patrimônio da humanidade. Esta praça e mercado envolvida pela Medina é o coração pulsante da nação. Cheia de vida, cores e cheiros, ela mexe realmente com os sentidos e deixa principalmente os turistas encantados. Fica até difícil descrever a atmosfera reinante com tantos artistas populares, desde encantadores de serpente, malabaristas, contorcionistas, tatuadores e toda a sorte de atrativos exóticos, além de tradicionais vendedores de água, criando um ambiente único e cheio de vida. Outros tesouros são o Palácio Bahia e o Museu Darcy Said, que foram ricas residências de grandes negociantes. Todos patrimônio da humanidade e que preservam aquela atmosfera original do período medieval. O turismo transformou Marrakech numa cidade moderna e cosmopolita, com bons e variados restaurantes, além de excelentes casas noturnas, com seus cassinos, atraindo assim diariamente uma multidão de turistas estrangeiros e a alta sociedade marroquina. Quanto à arquitetura, Marrakech é belíssima e, por força de decreto real, todas as construções usam uma pedra local, dando à cidade um aspecto avermelhado e harmonioso, contrastando assim com as cimas nevadas da Serra do Atlas a curta distância. Outra experiência maravilhosa e imperdível é a visita ao Jardim Majorelle, uma joia criada pelo pintor francês Jacques Majorelle e mais tarde adquirida e restaurada por Yves Saint Laurent e Pierre Berger. E é certamente um dos mais misteriosos jardins do século XX, o qual reflete a personalidade de um dos maiores colecionadores de plantas de seu tempo. Na mesma propriedade encontramos o Museu Berbere, que reúne obras de várias tribos do Saara e da Serra do Atlas. Yves Saint Laurent e Pierre Berger, a exemplo de muitos outros famosos, tinham grande admiração por Marrakech, a qual visitavam com frequência. Outra experiência fantástica, Lourenço, é o espetáculo folclórico Cheali, verdadeira Disneylândia do mundo marroquino e que oferece o melhor espetáculo folclórico do país, num ambiente temático de muita força e realismo. Cerca de 300 figurantes vestidos a caráter e representando as várias tribos que se reúnem para comemorar suas colheitas, num interessante festival folclórico, onde os homens mostram suas habilidades com os cavalos e grupos folclóricos dançam, nos mostrando o melhor de sua arte e seus costumes. Uma noite maravilhosa que pode ser coroada pela deliciosa culinária local. Minha sugestão é o tradicional mechoui, carneiro cozido ao bafo sem condimentos e levemente dourado na brasa. Temperado individualmente e servido em luxuosas tendas. Um jantar das 1001 noites.
As opções são muitas, pois a oferta gastronômica marroquina tem crescido e se sofisticado nos últimos anos, principalmente em Marrakech. Então, Fernandes, eu pedi para ferver e ferveu. Gente, não é à toa que a gente tem aquele ditado, né? Nossa, fulano já está para lá de Marrakech. Não é à toa que a gente fala isso, porque se existe uma cidade efervescente, movimentada e com vida, é a tal da cidade de Marrakech, que realmente é simplesmente sensacional. Eu adoro esse país. E, gente, todas essas cidades aí apresentadas, para aquelas pessoas que gostam de fazer umas comprinhas, é o lugar certo. Agora, lembrando que no Marrocos tem sempre que negociar. Começa com 100 e acaba com 10. Agora, você só olha, porque se pegar, vai levar, porque é uma loucura. Então, Fernandes, você fez a sua parte magistralmente. Parabéns pela bela apresentação da cidade de Chefchaouen, Meknes, Volubilis e Marrakech. Mas vamos deixar uma parte agora para o nosso querido amigo Declaire, que também fez uma abertura linda e ficou aí com algumas cidades de condução a seu cargo. E Declaire, vamos começar, que tal, pela cidade de Casablanca, que é a porta de entrada desse país. Vamos ver. Bom, desculpa, eu não tenho certeza se é Casablanca ou Rabat, mas eu acho que é Casablanca sim. Então vamos lá, estamos chegando no Marrocos, entrando por essa cidade impressionante. E, gente, quando a gente fala de Casablanca, a gente tem que lembrar do filme da década de 40. Atenção, não éramos nascidos, mas com certeza já assistiram, ouviram a música, que é o nosso Abertura. Vamos dar uma olhada, Declaire, conta pra gente. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. Então, Lourenço, Casablanca é a cidade que é considerada a principal porta de entrada e saída do país. É a cidade que inspirou o filme Casablanca na década de 40 e a colocou definitivamente no cenário mundial para o turismo. Considerada hoje em dia a capital econômica e financeira do país, é também a quinta cidade mais visitada de todo o Marrocos. Casablanca tem um dos maiores portos artificiais do mundo e na antiguidade essa região portuária já era utilizada por fenícios e romanos. Daí já podemos imaginar a importância desse porto para o país até os dias de hoje. Sem falar que o Marrocos teve um protetorado francês desde 1912 até 1956. Legado este visível na industrialização, arquitetura, agricultura, religião e idioma, sendo o francês a segunda língua das grandes cidades marroquinas e das principais publicações editoriais do país, porque as línguas oficiais do Marrocos são o árabe e o berber, ou tamazigh, como é conhecida a língua berber. Entre as suas principais atrações, podemos destacar o centro antigo por causa da influência francesa, onde se destaca o estilo arquitetônico Art Deco nas suas principais edificações. Além do bairro de Rabous, ou Nova Medina, onde se encontra o Palácio Real de Casablanca, sendo esse bairro o local onde podemos encontrar o melhor artesanato marroquino na cidade de Casablanca. A Praça Mohammed V, sendo o marco zero da cidade, que passa por uma grande reforma hoje em dia com a construção de um teatro extremamente moderno e arrojado, sem falar dos prédios públicos no centro, no seu entorno, com destaque para o Palácio da Justiça com estilo árabe andaluz. A sua via costeira, ou corniche, onde se localizam os bares, restaurantes, clubes e boates da cidade, também é uma das atrações da cidade de Casablanca. E a sua principal atração, a Mesquita Hassan II, onde teve início a sua construção em 1986 até 1993, sendo uma obra maestra, com um minarete com mais de 200 metros de altura,
onde poderia ser uma das maravilhas do mundo moderno. Só a visita nessa mesquita vale a estadia em Casablanca. Então, Dicler, belíssima condução e essa mesquita é fabulosa. O distrito Art Deco também é interessantíssimo. E enquanto passava o vídeo, nós estávamos aqui comentando, eu e os meus produtores aqui junto comigo, o quão bonito é essa região do Corniche, que é esse calçadão à beira-mar, onde praticamente tudo acontece na cidade de Casablanca. E alguém fez aqui um comentário que eu acabei de ler, que eu não gravei o nome, que adora o filme Casablanca. E é o que o Dicler disse. Eu introduzi com esse filme porque foi justamente ele que divulgou para o mundo a cidade e o país também, fazendo do país um dos mais famosos e mais procurados do mundo, principalmente pelos europeus. Mas, gente, todo país tem uma capital. Chegou a hora de falar dessa capital, que é a cidade de Rabat. Então, Dicler, agora é com você para nos apresentar essa belíssima cidade também. Conta aí. Chegou a hora de falar da capital, Lourenço, a cidade de Rabat, que significa Fortaleza da Vitória. É a atual capital do Marrocos, foi escolhida durante o protetorado francês e permanece até o dia de hoje, sendo uma das cidades imperiais do Marrocos, assim como Marrakech já foi, Fez e Meknès. Hoje é a segunda cidade mais povoada do país, com mais de 1.600.000 habitantes. Foi tombada como Patrimônio Mundial da Unesco em 2012 devido ao seu conjunto de monumentos da antiguidade e dos dias atuais. Tais como, falaremos do século XII, a Casba dos Udaias, o minarete e a Torre Hassan, as muralhas e as portas da época da dinastia dos Almohadas. Sem falar de uma necrópole medieval conhecida como Shelah. Se falarmos nos dias atuais, nós temos o Mausoléu Mohammed V, que a sua obra foi concluída em 1971. Este sim é uma das principais atrações da cidade de Rabat e representa o que o Marrocos tem de melhor na sua arquitetura mourisca andaluz. Podemos dizer que Casablanca é o pulmão econômico do país, mas em Rabat é o centro político, das embaixadas, consulados e onde se tomam as decisões mais importantes para o país, e acabou se tornando uma cidade modelo para as outras cidades marroquinas. Rabat foi colocado em um padrão de nível nobre, dando-lhe o aspecto de uma verdadeira capital, sem ser uma cidade de movimento exagerado ou ambiente sufocante. Tem harmonia urbanística, espaços verdes, zonas administrativas e residenciais respeitando um padrão arquitetônico. Sem falar do comércio, museus e entretenimento em geral, que acabam atraindo o interesse de quem a visita. Então, Dicler, maravilha essa passagem por essa cidade, que eu digo que é uma cidade iluminada, ela é uma cidade que tem luz, é muito interessante. E agora você vai nos levar para conhecer e retornar a uma das cidades mais icônicas do Marrocos, que é a capital religiosa do país, a capital cultural, educacional,
Para mim, a cidade marroquina que mais tem o espírito, né, desse país, que é o Marrocos, é exatamente essa próxima cidade que você vai apresentar, que é a cidade de Fez. Conte-nos! Bom, Lourenço, falar de Fez é falar de uma cidade que coleciona muitos superlativos, como capital cultural e espiritual do Marrocos, mais antiga cidade muçulmana do país, maior Medina, o bairro medieval do mundo, maior período como capital do Reino do Marrocos, uma das mais antigas universidades do mundo, e por aí vai. É uma cidade que foi tombada pela Unesco desde 1981 e tem mais de 1.300.000 habitantes hoje em dia, sendo a terceira maior cidade do Marrocos. Essa cidade ela foi fundada em 808 por Moulay Idriss II. Fez nasceu como resultado de projeto de Estado-nação. Assim começa a história de uma cidade que será referência em Marrocos e no mundo árabe de um modo geral. É impossível falar ou visitar Fez sem sentir o peso da sua história e o papel de tantos personagens políticos e científicos. Cada um deles deixou a sua contribuição para o que é Fez hoje em dia. Para os marroquinos, Fez representa a grande e antiga civilização de todo um país. Tudo é valorizado e preservado, principalmente o lado cultural, educacional e religioso, assim como o seu artesanato, a sua vestimenta tradicional do interior do país, as famosas gelabas ou túnicas, e na sua culinária, claro. É sem dúvida uma viagem no tempo visitar essa cidade e tudo o que ela representa. É um passeio através dos seus estabelecimentos comerciais, fábricas de tapetes, cerâmicas, comércio de frutas, legumes e das carnes mais variadas que vocês possam imaginar. Tudo isso em uma atmosfera única. A sua maior riqueza, na minha opinião, veio do seu artesanato, onde a arte e o conhecimento de algumas profissões é passada de geração a geração, de pai para filho, preservando algo único nos dias de hoje. Sem falar dos seus monumentos, como seus palácios que hoje em dia foram transformados em pousadas, restaurantes e cooperativas de tecelagem. Isso sem falar das fontes, portas e fortalezas que adornam essa Medina. Esses são alguns exemplos que nos fazem ter a verdadeira noção da importância dessa cidade. Com certeza, as imagens dessa Medina terão um impacto positivo através de seus palácios, casas, medressas. Medressas são as antigas escolas de teologia do século XIV, ou um impacto negativo, como as condições de trabalho nos curtumes. Mas nada passará desapercebido e tudo deixará um rastro na sua memória. A população local faz questão de manter essas tradições e são orgulhosos de conseguir preservar Fez do jeito que ela é mencionada nos livros de história. Impossível descrever Fez exatamente como ela é em palavras. É preciso ir, ver e viver. Por isso eu te convido a fazer uma viagem até lá. Se tem uma cidade nesse país que é uma cidade apaixonante, muito louca, junto com Marrakech, é a cidade de Fez. É uma viagem no tempo. É como se você estivesse entrando num filme das Mil e Uma Noites, literalmente. Dicler, mais uma vez, parabéns aí por sua condução apaixonante e apaixonada pelo destino. Muito obrigado. Agora, gente, todas as vezes que a gente faz uma live, a gente criou a tradição de falar sobre a gastronomia do país, uma vez que o foco da live são as experiências que o país oferece. E as experiências enogastronômicas são sempre muito bem-vindas. Na apresentação passada, até por uma questão de tempo, eu não consegui fazer a apresentação sobre a gastronomia de Israel. Mas para essa apresentação de Marrocos, com um pouco que eu conheço da gastronomia marroquina, eu falei, não pode faltar. E aí acabou ficando a cargo do senhor Dicler falar um pouco
sobre a experiência gastronômica nesse país, que eu sei que não é pouca. Então, preparem-se, que vocês vão conhecer um pouco da gastronomia marroquina. Vamos lá, Edcler, mostra aí. Bom, Lourenço, falar de gastronomia é um assunto que me apetece muito. É uma oportunidade única que nós temos de fazer uma viagem aos países que nós visitamos para conhecer a culinária local. E no que diz respeito a Marrocos, falaremos de uma gastronomia que é considerada muito rica e variada, devido às numerosas descendências étnicas. Essas influências podem ser berberes, sírio, libanesas, turcas, também moriscas e judias. Para quem viajou muito e educou seu paladar à culinária internacional, poderá perceber que no Marrocos encontram-se sabores e ingredientes de vários países. A gastronomia marroquina está classificada entre as melhores do mundo. Se destaca imprescindivelmente o cuscuz, que é a base de sêmola de cereais, basicamente trigo, cozido a vapor do caldo de 7 vegetais e da carne que você escolhe conforme seu paladar. Podemos dizer que temos umas 10 variedades deste prato considerado como familiar. Existem outras especialidades que são servidas nas refeições de festas de casamento ou batismo que podem ser adocicadas com açúcar ou mel, significando a riqueza desse prato, visto que antigamente esses ingredientes eram muito caros e podia ser utilizado inclusive como uma moeda de troca. Nessa categoria se encontram principalmente os tagines de carne com ameixas secas e caramelizadas, ou tagine de frango com legumes e canela. Porém, os tagines têm uma infinita combinação de legumes e carnes, temperos que podem ser combinados conforme o seu gosto. O essencial é cozinhar naquele prato de barro que deu o nome a essa especialidade. Mas os marroquinos começam sempre uma refeição com aquelas entradas, que são servidas em pequenas porções, legumes cozidos com especiarias, lentilhas, feijão branco, berinjela, cenoura, entre outros, mas sempre regado de muito azeite e alho, como manda uma boa dieta mediterrânea. Ainda encontramos uma grande variedade de pastéis recheados de frango, amêndoa, peixes, camarão, arroz, queijo, enfim, são várias as opções. Isso sem falar dos frutos do mar, onde eles têm uma grande variedade. Vale lembrar que o Marrocos é banhado tanto pela costa atlântica, assim como a mediterrânea. Por isso que eles têm um destaque muito bom no que diz respeito aos frutos do mar. Ainda gostaria de destacar para vocês os pratos à base de cordeiro, sendo o mais conhecido deles o michoui, que é sem especiaria alguma, onde você irá utilizar aquela especiaria que for de seu agrado. Os doces marroquinos, aqueles são finos e delicados, feitos à base de uma sutil mistura de amêndoas, mel e essência de flor de laranjeira. Nossa, vocês estão percebendo? Me deu até água na boca. Eu estou salivando aqui só de pensar nessas guloseimas. Acho que eu vou parar por aqui. Bom apetite para vocês. Caramba, Edcler, isso é pura maldade sua. Apresentaram essa área da gastronomia, deu fome, deu vontade, os doces são maravilhosos, as terrines são fantásticas, o carneiro é excelente, o cuscuz é fantástico e aquele suco de romã é tudo de bom. Mas, gente, chegou o momento em que eu peço a vocês, guias, para fazer a sua mensagem final. E eu vou começar com você, Fernandes, com a sua mensagem, mas antes de deixar você se pronunciar, mais uma vez, muito obrigado pela sua condução, pela sua participação, seu tempo e dedicação para que a gente conseguisse fazer essa live. Diz aí, conta pra gente as suas
observações finais. Vamos ver. Lourenço, antes de minhas colocações finais, gostaria de mencionar o quanto me emocionou participar desta live. Como você sabe, eu tenho por este destino paixão especial, uma conexão maior, pois foi o meu primeiro trabalho de pesquisa juntamente com o amigo do Clerc para a empresa. E hoje, 19 anos depois e inúmeras visitas, ainda me emociono e muito me honra falar desse tesouro. Gostaria assim de agradecer a todos os convidados que nos acompanharam nesta tarde maravilhosa a oportunidade de viajar por um destino tão diverso e encantador, ainda que virtualmente. Visitem o Marrocos e conheçam mais e melhor a terra do sol poente e sua gente alegre e hospitaleira. A todos muito obrigado. Então, Fernandes, na verdade, nós da Queensbury é que agradecemos por essa belíssima viagem, por essa apresentação. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho, adorei realmente a sua condução e espero que todos vocês tenham gostado também. Esse videozinho seu com o grupo dos camelos ficou sensacional. Parabéns. Agora, de Claire, o seu encerramento. Eu só queria agradecer uma vez mais à empresa e a vocês que nos acompanharam até o fim. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem pelo país do norte da África, que realmente nos revela grandes surpresas. É sempre um prazer poder participar desse trabalho que é muito bem conduzido pelo nosso amigo Lourenço. Uma vez mais, obrigado a todos e até breve. Então, minha gente, mais uma vez agradeço a presença de todos vocês curtindo aí a nossa viagem virtual. Gente, inclusive alguém acabou de perguntar aqui, fazer uma pergunta, tipo, Lourenço, quando voltam as viagens? Olha, é uma pergunta difícil de responder porque são vários fatores, como abertura de fronteiras, os devidos cuidados que precisam ser tomados, o retorno desses voos ao Brasil. Ou seja, enquanto isso, nós estamos aqui junto, alimentando em vocês esse desejo de logo, que assim que tudo isso acabe, ou mude, ou reabra, a gente possa voltar a viajar também virtual, mas presencialmente. Então é muito difícil responder essa pergunta, mas eu posso contar uma coisa para vocês. Anotem na agenda, preparem-se, porque em agosto eu vou estar aqui junto com vocês para fazer um lançamento de uma série de produtos novos que já estão preparados, estão em fase final de elaboração, mas agosto a Queensbury vem aí com grandes novidades para todos vocês. No mais, de Claire e Fernandes, muito obrigado pela participação de vocês. Vocês que estão aí do outro lado são a razão pela qual a Queensbury faz essas lives, manter a gente próximo, trocando esse carinho com tantas mensagens lindas e positivas. Muito obrigado pela presença, um beijo grande e daqui a 15 dias estaremos de volta. Não vou dizer qual vai ser o tema, porque eu ainda não decidi, mas a gente promete fazer um post contando para vocês qual será o tema da próxima viagem. Um bom fim de semana para todos, grande beijo e até a próxima. Tchau!